Olá, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos ao canal Nisto Cremos. Antes de começarmos, gostaria de convidar você para uma breve oração. Vamos fechar os nossos olhos. Querido Pai, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender as verdades profundas que vamos analisar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Bom, para quem está chegando agora, nós estamos estudando a série O Grande Conflito, essa saga milenar entre Cristo e Satanás que, olha, está chegando ao seu fim. E hoje nós vamos mergulhar no capítulo 23, um tema central que nasceu de uma esperança imensa, mas também de uma crise de fé profunda, a doutrina do santuário celestial. E para a gente entender bem essa jornada, nós vamos passar por 6 pontos principais. A gente começa com a profecia que acendeu essa esperança toda. Depois, vamos encarar o que ficou conhecido como o grande desapontamento. Aí, vamos ver como um grupo de fiéis decidiu reexaminar tudo, o que levou à revelação do santuário celestial. E, por fim, vamos entender o que isso significa para o ministério final de Cristo e qual é o chamado que essa verdade faz para nós hoje. Então, vamos lá. Tudo isso girava em torno de um único versículo da Bíblia. Para milhares de pessoas, lá em meados do século XIX, essa passagem não era só um texto antigo, era, na verdade, um cronograma divino, a base de toda a esperança que eles tinham na volta iminente de Jesus. E as palavras eram essas, lá do livro de Daniel: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Gente, para aqueles crentes, isso não era uma frase misteriosa, era uma promessa clara. Todas as esperanças deles estavam ligadas ao cumprimento desse evento. A interpretação mais comum na época parecia bem lógica. O que era o santuário? Ora, a terra e a purificação dele. Isso só podia ser uma coisa: os fogos da segunda vinda, quando Cristo voltaria para purificar o mundo do pecado. Juntando a profecia com essa interpretação, os cálculos levaram a uma data específica, o ano de 1844. Mas como é que eles chegaram a 1844? Não foi um palpite, viu? Foi baseado numa linha do tempo profética bem detalhada. O ponto de partida foi o ano de 457 a.C., com o decreto para reconstruir Jerusalém. A partir daí, outros eventos-chave, como o batismo de Jesus em 27 e a sua crucificação em 31, se encaixavam perfeitamente na profecia. Então, quando eles calcularam os 2.300 anos completos partindo daquela data inicial, a conta fechou exatamente em 1844. Agora, imagina a cena. Com uma certeza que parecia matemática e uma fé fervorosa, a expectativa era gigantesca. As pessoas venderam propriedades, deixaram seus empregos, tudo para esperar pelo seu rei. Mas o dia tão esperado chegou e passou, e os céus continuaram em silêncio. Jesus não apareceu. Aquela esperança imensa se transformou numa decepção avassaladora, deixando uma pergunta que ecoava na mente de todo mundo: o que deu errado? A profecia não podia falhar, então onde estava o erro? Esse desapontamento foi uma encruzilhada. Muitos seguiram por um caminho, abandonando a fé, concluindo que o cálculo todo estava errado. Mas, para fazer isso, eles tinham que ignorar todos os outros pontos da profecia que pareciam se encaixar tão bem. Só que um pequeno grupo escolheu um caminho diferente. Eles se apegaram à fé de que o tempo estava certo, mas que eles tinham entendido errado o que iria acontecer. E em vez de abandonar tudo, esse grupo fiel voltou para a fonte, para a Bíblia. Eles começaram a reexaminar as Escrituras, procurando uma falha não na matemática, mas na interpretação que eles tinham dado. A confiança na linha do tempo era muito forte. O cálculo parecia sólido. Então, o foco da investigação mudou. A pergunta não era mais quando, mas sim o quê. O que exatamente era o santuário que a profecia dizia que seria purificado? E foi aqui, nessa busca, que eles chegaram a uma compreensão totalmente nova e transformadora. Uma que não só explicava o desapontamento, mas abria uma perspectiva incrível sobre o plano da salvação. Eles perceberam que a Bíblia nunca ensinou que a terra era o santuário.
A nova compreensão se concentrou na ideia de dois santuários. Havia o santuário terrestre, construído por Moisés, que a própria Bíblia descreve como sendo apenas uma cópia e sombra das coisas celestiais. Isso levou eles a olharem para o outro santuário, o original, o celestial, o verdadeiro tabernáculo, onde o próprio Cristo atua como nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus foi a chave que abriu essa porta. Vamos ler o que diz aqui em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. A evidência parecia clara. O santuário da profecia de Daniel não era a terra, mas sim o santuário que está no céu. E com essa nova lente, o significado de purificação também mudou completamente. Não se tratava mais de uma purificação física da terra pelo fogo, mas de uma purificação espiritual do santuário celestial, um processo de juízo, de remoção dos registros de pecados. Isso significava que o evento de 1844 não foi a volta de Cristo à terra, mas o início de uma nova e última fase do seu ministério no céu. Isso revelou uma verdade poderosa. A obra de Cristo pela nossa salvação não terminou na cruz. Após a sua ascensão, ele começou um ministério de intercessão e em 1844, esse trabalho entrou em uma fase nova, final e decisiva. Assim como o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o santíssimo, o ministério de Cristo no céu também tem 2 fases. A primeira, no lugar santo, começou quando ele subiu aos céus, onde ele intercedeu por nós por séculos. A segunda fase começou em 1844, quando ele passou para o lugar santíssimo para iniciar essa obra final de purificação. E aqui está o ponto crucial. Essa purificação é entendida como um tipo de juízo, um juízo investigativo. A ideia é que antes de Cristo voltar, é preciso que haja um exame dos registros celestiais para determinar quem, pela fé e pelo arrependimento, tem direito aos benefícios da sua morte. Esse trabalho precisa ser concluído antes da sua segunda vinda. E essa perspectiva, pessoal, muda tudo. Nós não estamos apenas esperando passivamente a volta de Jesus. Nós estamos vivendo no tempo do grande dia da expiação celestial. A crença de que a obra final de Cristo está chegando ao fim traz uma urgência muito grande para o momento em que vivemos. A obra de Cristo como nosso intercessor é a nossa única fonte de esperança. É ela que nos garante perdão e acesso a Deus. Por isso, voltar os nossos olhos para o ministério dele no santuário celestial é de suma importância, porque a porta da graça, que ficou aberta por tanto tempo, está se fechando, à medida que o ministério final de Cristo se aproxima do fim. Isso nos leva à questão fundamental dessa crença. Sabendo que Cristo está concluindo sua obra de mediação, a questão não é mais se vai haver um juízo, mas como cada um de nós está se preparando para ele. Isso é um chamado poderoso à decisão. O tempo da escolha é agora. É um chamado urgente para um exame de vida, para a confissão de pecados e para uma confiança total na defesa que Cristo faz por nós no santuário celestial. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise sobre o santuário celestial. Essa doutrina é uma peça-chave que nos dá uma estrutura única para entender a salvação e o tempo profético. O próximo passo lógico é explorar o próprio julgamento, e é exatamente para onde o próximo capítulo nos leva. Se esse estudo foi importante para você, deixe seu comentário, se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. E não perca nosso próximo encontro quando vamos analisar o capítulo 24, quando começa o julgamento divino. E se prepare, porque depois da série O Grande Conflito, nós vamos mergulhar fundo nos livros de Daniel e Apocalipse aqui no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima! Nisto Cremos Channel, canal de esperança. Um canal comprometido com a verdade bíblica profética e o estudo das Escrituras nos últimos dias da história humana.